professora Irene nos falou na aula passada sobre o conceito de currículo e considerações gerais. Vimos a perspectiva histórica do currículo. Nessa retrospectiva histórica, o que ficou mais importante a ser destacado? Que os estudos do currículo começaram efetivamente em torno de 1918, nos Estados Unidos, com uma preocupação da educação em organizar um currículo. Importante destacar que nessa visão, um autor, Bobbitt, ilustra o currículo como sendo organizado a partir de uma visão industrial e econômica. Nessa visão, o aluno é tomado como um produto fabril. Observamos a dimensão atual do currículo. Nesta questão, o que nós podemos ressaltar é que o currículo ele tem que ser organizado dentro da escola, com a participação de todos os interessados, pais, professores e alunos. Talvez a participação mais significativa nós possamos destacar no professor. Um professor entusiasta vai fazer diferença na hora da aplicação de um currículo. Tenham uma boa aula. Olá, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos a mais uma aula e o nosso tema que vamos trabalhar especificamente são as contribuições da psicologia ao currículo. E o que dizer dessa contribuição da psicologia ao currículo? Uma primeira questão que nós apontaríamos é a relação entre psicologia e educação. São duas áreas do saber, do conhecimento, que não podem se confundir, mas que podem conversar, que podem estabelecer parcerias entre psicologia e educação. Num processo de ensinar e de aprender, o projeto curricular, a organização de um currículo, a sua estruturação, pode ser ressaltada, pode ser ampliada com as contribuições da psicologia. E de que forma, então, que essa psicologia pode aumentar, dar um ingrediente maior a esse currículo? A análise psicológica vai nos dar a possibilidade de considerar alguns aspectos subjetivos, aspectos que não são aparentes e que vão, com certeza, incrementar um currículo. Aí estaria especificamente esta articulação, esta parceria educação e psicologia, naqueles aspectos que são da subjetividade, aspectos que são da relação, dos laços afetivos que se estabelecem e que vão se estabelecer entre professor e aluno. E que esses ingredientes, eles estão postos num projeto curricular, no desenvolvimento, no planejamento curricular. Então, seriam ingredientes necessários para esta mola propulsora que é o currículo. Dependendo de como esse currículo se organiza, a relação professor-aluno e os efeitos num processo de ensino e aprendizagem se darão. A psicologia, então, especificamente, ela vai poder contribuir em alguns aspectos. Quais aspectos? A aprendizagem do ser humano, a personalidade do ser humano e o desenvolvimento do ser humano. São áreas específicas do estudo da ciência psicológica. E para nós esclarecermos um pouquinho isso, vou chamar uma explicação sobre o desenvolvimento, que eu quero que vocês escutem, para que depois a gente possa refletir um pouco mais sobre essa consideração do que é o desenvolvimento. Desenvolvimento, o processo através do qual o indivíduo constrói ativamente, nas relações que estabelece com o ambiente físico e social, suas características. E aí, ouviram atentamente?
o que é o desenvolvimento, tomado desde o viés da psicologia, esse desenvolvimento se dá como um processo que ocorre no ser humano. Ser humano este que estabelece uma relação desde a sua concepção até a sua morte. Então vamos falar de um campo da experiência humana. Experiência essa de dois sujeitos, seres humanos, especificamente para nós, professor e aluno. É nesse encontro, é nessa interação que estes sujeitos vão se desenvolver, professor e aluno. Ok? Para que nós avançássemos nessa discussão, algumas considerações teóricas são importantes. E alguns teóricos que contribuíram com pesquisas significativas para esta leitura, né, da psicologia no campo educacional. Então, alguns autores que eu selecionei para vocês, que acredito sejam do conhecimento de vocês, mas que nesse momento eles vão apontar para um ingrediente, né, nesse nosso projeto curricular. Vamos então às contribuições teóricas. Quais sejam? Piaget, a primeira delas. Concepção de desenvolvimento envolvendo um processo de equilibrações sucessivas de trocas entre o organismo vivo e o meio ambiente. Qual é a concepção de sujeito que Jean Piaget tem? É um importante educador suíço que fez pesquisas buscando conhecer o sujeito do conhecimento, o sujeito cognitivo, especificamente o sujeito epistêmico, aquele que em algum momento, num processo de interação, conhece. Essa era a preocupação de Jean Piaget. Preocupação esta que fez com que Piaget, durante 50 anos, desenvolvesse toda uma obra, né, toda uma estrutura teórica e que foi aplicada, né, que foi tomada de empréstimo para a educação. Vai dizer Piaget que o sujeito, entendido por Piaget como um organismo vivo, ele estabelece, desde o seu nascimento, interações, trocas interativas com o meio ambiente, visando o quê? Visando a equilibração, visando processos de equilibração. Então, momentos de equilíbrio, não são equilíbrios para sempre, né, perenes, são equilíbrios momentâneos. Aí, a equilibração. E que essas trocas, elas se dão desde o nascimento até a morte do ser humano. E é nessas trocas interativas, Piaget vai especificá-las entre trocas de acomodação e de assimilação, nessas trocas interativas que o sujeito desenvolve com o meio ambiente, ele organiza estruturas mentais, estruturas cognitivas de pensamento. Assim, aprende e se desenvolve ao longo da vida. Nessas trocas que Piaget vai colocar, o professor pode estar também numa relação com o professor, com o aluno, quer dizer, trocando conhecimento. E é nessa interação professor-aluno que o aluno, nesse lugar de aprendiz, vai desenvolver-se, vai aprender, se apropriar cada vez mais do conhecimento e poder seguir a sua vida enquanto sujeito, enquanto ser humano, na sua caminhada fora, né, do campo da escola, quando isso ocorrer, profissionalmente, no seu mercado de trabalho, na sociedade, onde ele estabelecer relações interativas. Um outro autor, distinto de Piaget, é Ivan Pavlov. Pavlov e a natureza do reforço. Pavlov, um importante pesquisador da psicologia experimental, da psicologia do comportamento, russo. Através dos estudos de Pavlov, se poderiam estabelecer algum tipo de análise comparativa com o comportamento humano. Então, a preocupação de Pavlov era com o comportamento do homem. Como esse comportamento se dá? E como que nós, pesquisadores, né, Pavlov, poderíamos interferir para que esse comportamento fosse o mais ajustado, o mais adaptado ao meio ambiente. Aí, o estudo
de Pavlov sobre o reforço, especificamente sobre o estímulo reforçador. E vale dizer aí que nós estamos muito suscetíveis a esses estímulos reforçadores, a todo momento, a todo instante. Estímulos esses como o quê? No cotidiano, vocês devem tomar contato no trânsito, caminhando, quando uma criança olha para você e dá um tchau. O que imediatamente você faz? Você se sente tomado, né, a corresponder àquele gesto. E aí você dá tchau e a criança dá tchau e daqui a pouco você pisca para ela e você joga um beijinho para ela. O que é isso que se estabelece aí? Estímulo reforçador, que faz com que esse comportamento se repita cada vez mais entre esses dois sujeitos, né? Nós e a criança que está passando por nós durante um sinaleiro no trânsito, por exemplo. Essas situações reforçadoras também podem ocorrer na sala de aula, entre professores e alunos. Um elogio que esse professor possa dar ao aluno, um toque, às vezes uma mão no ombro, pode fazer com que esse aluno se sinta, né, tomado pelo processo de aprendizagem, se sinta reforçado por esse toque, por esse olhar, por esta palavra e se empenhe mais, se aplique mais no seu conhecimento, no seu processo de aprendizagem. Então, a contribuição de Pavlov ela é importante especificamente por esse estímulo reforçador, necessário no desenvolvimento e na aprendizagem humana, se bem usado. Acredito que não podemos exceder, né, no desenvolvimento com o uso excessivo de reforços. Acho que esse é um cuidado que nós temos que ter. Mas a importante contribuição de Pavlov, sem dúvida, ela é inegável. Não só na aprendizagem, nas situações no contexto educativo, mas para a vida social. Nós nos fazemos através de estímulos reforçadores. O reforço está presente socialmente. E do que trata, então, a lei de Thorndike, nossa primeira lei da aprendizagem. Lei da aprendizagem esta que foi tomada pela educação, pelos processos educacionais e que, com certeza, alguns de vocês sofreram um processo de aprendizagem baseado nas leis de Thorndike. O que previu Thorndike, então, para estabelecer um bom ajustamento, uma boa adaptação do comportamento humano ao seu meio social? Ele nos disse que esse processo de aprendizagem está sustentado em 3 eixos norteadores. O primeiro deles, a predisposição. O segundo, o exercício. O terceiro, o efeito. Que toda a aprendizagem estaria baseada nesses 3 aspectos, predisposição, exercício e efeito. Se nós conseguíssemos conciliar esses aspectos, a aprendizagem se daria, a adaptação e ajustamento do sujeito ao meio, sem dúvida, seria um sucesso. Isso é bem claro num trabalho importante de Skinner, um estudioso também da psicologia experimental, num texto na Sociedade Ideal, onde vocês podem buscar uma complementação sobre esta aplicação da lei da aprendizagem. Vamos voltar a ela então e explicar melhor o que esses eixos significam. A predisposição o que é? É o estar pronto, é o demonstrar algum tipo de interesse. O exercício, a prática, sem dúvida, é o praticar alguma coisa. O efeito, que efeito é esse? O efeito reforçador, o efeito positivo. É ele que nos dá a possibilidade de fechar esta aprendizagem, de concluir um momento no desenvolvimento. Um exemplo para isso, como que nós poderíamos aplicar Thorndike? A predisposição no esporte, numa atividade esportiva. Um jogador de tênis, o Guga, por exemplo. Há uma predisposição, há uma vontade em ser um esportista numa área específica ao tênis. Só que, para que isto se desenvolva, para que haja uma aprendizagem, há necessidade de um exercício, de uma prática. Então, se vai praticar, se vai exercitar gradativamente.
e com a ajuda de alguém, né, de um técnico, de um professor, se vai aos poucos e aos passos, né, exercitando até que se possa chegar a um lugar ideal, aquele lugar máximo de ajustamento e de adaptação. Que lugar foi esse? Guga vai participar das competições e, sem dúvida, né, o efeito que temos, o estímulo reforçador, não só para ele, né, mas para todo o Brasil, foi a glória, né? Poder ganhar campeonatos e ser o número 1 no mundo. Quer estímulo mais reforçador do que esse? Né? Quer satisfação maior do que essa? Aprendizagem significativa, adaptação e ajustamento pleno ao meio. É disso que Tournaque falava. Precisamos, então, num processo de aprendizagem, predisposição, exercício e efeito. Efeitos sempre positivos, porque os efeitos negativos, eles caminham ao contrário da aprendizagem, caminham para um não aprender. Efeitos positivos, então, que temos que usar, quais sejam? Os elogios, um olhar, um toque, podem nos ajudar num processo de aprendizagem e de desenvolvimento, para uma plena adaptação, para um pleno ajustamento ao meio, ao contexto escolar e social onde estamos. Ok? Acho que essas contribuições teóricas, elas nos ajudam nesse projeto curricular que estamos organizando e dessa conversa entre psicologia e educação. Nós vamos a um breve intervalo e voltamos já já com outras questões. E aí, fizeram um bom intervalo? Vamos voltar a esse segundo momento? E eu trouxe a vocês duas contribuições da psicologia e a possibilidade de conversar com a educação. A primeira delas trata Crescendo com o Outro. É uma pesquisa que realizamos na escola, uma escola pública, pesquisa realizada com professores e com alunos. Havia uma queixa na escola relativa à falta de interesse, à falta de motivação, à falta de vontade dos alunos em aprender. Os objetivos desta pesquisa que nós elegemos foram atuar sobre as redes de relações sociais entre os agentes educacionais, ou seja, se buscava estabelecer interações entre professores, alunos, diretores, entre toda a comunidade escolar. Um segundo objetivo, estimular a circulação da palavra. Aqui, esperávamos fazer com que as pessoas, os agentes educacionais, pudessem ter um espaço para falar. E eles puderam falar de várias formas, em entrevistas, em diálogos montados em oficinas, em painéis, em questionários que foram realizados. Nosso terceiro objetivo, favorecer a emergência da subjetividade. Neste objetivo, o que queríamos? Que cada uma das pessoas envolvidas na escola pudessem se colocar com o que pensam, o que acham, quais são as suas expectativas, quais são as suas frustrações, os seus medos. E é um pouco isso que a gente vai estar verificando nos resultados desse trabalho. E um último objetivo, e o mais importante, ampliar a corresponsabilização. O que isso quer dizer? Ser corresponsável é estar comprometido, é estar envolvido, estar implicado no processo de ensinar e de aprender. Quem que estaria implicado aí? Professores, alunos, diretores, pedagogos, todos aqueles que compõem esse sistema educacional, que estão presentes, né, no dia a dia da sala de aula. Os funcionários também estão aí envolvidos. Então vamos aos detalhes desta pesquisa? Nós fizemos com os professores, foram 10 professores entrevistados, professores de uma série, quinta série, especificamente, dentro de um universo da escola, para que nos servisse de amostra.
Esses 10 professores, então, conversaram individualmente com um roteiro básico de entrevista sobre alguns pontos. Como é que os professores pensam questões relativas ao processo educativo, às concepções de educação atual, à sociedade, à cultura, o que eles pensam da escola, do próprio professor, do aluno e o que é, para o professor, o futuro. Vamos então ver algumas dessas categorias que nós destacamos aqui. A escola, segundo informação dos professores, na sua grande maioria, escola é depósito, instituição, ponto de encontro para crescer, integrar a comunidade, trabalho, sistematização, depositária da expectativa, resolução de todos os problemas e, por último, escola, casa minha, meu ambiente, onde posso ser eu mesma. O que nos interessa especificamente é a primeira resposta, escola enquanto depósito. Percentualmente, é onde nós encontramos a maior incidência de respostas foi nessa categoria. Ela, para nós, é muito importante quando a gente estiver estabelecendo uma comparação entre o que os professores estão nos apresentando agora e o que os alunos nos disseram. Então, prestem atenção neste aspecto, escola, depósito. Um outro ponto que nós também avaliamos com os professores foi saber deles o que pensam sobre o professor. Professor, perdido, responsável, ser humano, atuante, paz, conhecimento, grande guerreiro, educador, formador, competência. O que é que destacamos aqui? Professor perdido. É nesta categoria que nós observamos o maior número de respostas. A porcentagem maior estaria no professor perdido. Temos outras duas questões que nós vamos discutir e que eu peço a vocês bastante atenção. Vamos lá? Aluno e futuro. O que os professores disseram a respeito do aluno? Prestem atenção. Projeto, disciplinado, ser humano, consciente, alguém caminhando, criatividade, aprendizado, à espera, passivo. Aí complicou. A razão de ser do profissional, nossa motivação. Gatinho, sou apaixonada. Prestem atenção à primeira categoria, aluno, projeto. Foi aqui a maior incidência na porcentagem quando nós avaliamos as entrevistas dos professores. Então, aluno, projeto. E com relação ao futuro, o que os professores nos disseram? Vamos lá? Oprimido, feliz, otimismo, esperança, promissor, está escrito, nossa, maravilhoso, espero. Interrogação. A Deus pertence, não sei, tenho medo, paz. Qual foi a primeira categoria para o futuro, segundo as respostas dos professores? Futuro oprimido. Lembrem disso. Essas primeiras categorias, elas são importantes para o que nós vamos ver a seguir. Nós vamos apresentar, então, o nosso trabalho com os alunos. O que fizemos no trabalho com alunos, também tentando levantar com eles acerca do futuro, de como eles se veem enquanto alunos, qual é a relação deles com os professores, qual é a relação deles com a escola. Só que trabalhamos com os alunos de uma forma um pouco diferente. Os alunos participaram de oficinas, organizaram painéis, fizeram grupos de reflexão. E nós vamos, então, agora verificar as porcentagens de respostas em cada uma das questões que levantamos. Quais foram essas porcentagens do medo de jovens da 5ª série do ensino fundamental? Jovens numa faixa etária de 11 a 13 anos e meninos e meninas, 50% mais ou menos nesse grupo. Nós tivemos uma porcentagem de 2% do medo do pai. Medo desse pai real, é um medo do pai concreto, desse pai biológico, desse pai presente. Tivemos também, numa faixa azul, 2% no medo da reprovação. Essa reprovação, uma reprovação seja do pai,
seja uma reprovação escolar. 12% nessa faixa um pouco cor-de-rosa, de medos outros, medos não identificados, que nós não conseguimos estabelecer um critério para uma categoria. Seguindo, em 4%, a solidão. Jovens que têm medo da solidão. Em amarelo, esse amarelo vivo, 5% têm medo do escuro, medo da falta da luz. Que medo é esse? Aonde que esse medo aparece? Não é do quarto escuro, quando vão dormir. É medo do escuro com muita luz. De que ordem é esse medo? Ainda, num tom um pouco mais escuro, o azul, o fracasso. E aqui nos chama a atenção, são 13% do medo do fracasso. Um fracasso que se apresentou não só na escola, mas um fracasso também na vida, de fracassar pessoalmente. Numa porcentagem de 14%, a violência, nesse tom mais azul que vocês verificam aí. Essa violência é a violência dentro da escola, mas também é uma violência que está fora da escola. Há um medo dos jovens, desse medo, desta violência, quero dizer, que aparece extramuros escolares, até mesmo na família. A violência doméstica aparece nessa porcentagem. Nesse tom verde, nós temos 16% dos jovens preocupados com a morte. E essa morte é a morte real, a morte do corpo. Essa morte que vem por vida aos seus 80 anos, vamos pensar assim. E que esses jovens com 11 anos estão 16% preocupados com a morte. Ainda temos nesse tom azul mais claro, 8% sem resposta. Ou seja, nada tem a declarar, nada sei a dizer a respeito do medo. Chama-nos a atenção a porcentagem maior, nesse tom rosa-pink. 24% dos jovens dizem, afirmam, não tenho medo. Isso nos faz questão, para a psicologia, como é que jovens que estão passando de uma vida infantil para uma vida adolescente e, em consequência disso, a uma vida adulta, podem afirmar categoricamente, 24% desses jovens dizem, não tenho medo. Ficamos com essas questões? Vamos a outra apresentação, um novo gráfico que também fizemos com esses alunos? Neste outro gráfico, o que é o futuro? Quais foram as respostas dos alunos? E nós trabalhamos na confecção de painéis. Então, através de recorte, colagem e desenho, os alunos responderam o que eles pensam sobre o futuro. 4% dos alunos, nesse tom azulado, disseram que o futuro é a gente que tem que construir. Construir um futuro melhor é estudar, trabalhar. 5% dos alunos, nesse tom verde-limão que vocês veem aí, disseram, não sei, futuro é nada, não tenho nada a declarar. 10% dos alunos, nesse tom vinho que vocês veem aí, responderam, futuro é ser alguém na vida, ser feliz, conquistar, realizar, sexo. 17%, nesse tom azul claro, disseram, futuro, virar adulto, nossa vida, trabalho, ansiedade. Agora, 21% dos alunos, nesse tom bastante azul forte, nos disseram, o futuro, profissão, trabalho, ser alguém na vida, grandiosidade profissional. Destaquem agora nesse tom laranja, 36% dos jovens disseram que o futuro é a gente que tem que construir, e construir agora, vencer os obstáculos, trabalhar, ter um bom emprego. Isso depende do nosso fazer de hoje, o nosso fazer agora, as parcerias que nós temos também na escola. Vocês conseguem ver aí como as expectativas de futuro dos alunos, desses jovens, adolescentes, pré-adolescentes, ela é diferente, é distinta do que nos disseram os professores acerca do futuro? Lembram o que eles disseram do futuro? Que era futuro para esses professores? Futuro oprimido. Vale uma reflexão. Essa é a nossa contribuição. Vamos a um outro gráfico, a uma outra exposição desses alunos, quando perguntamos a eles, quem é que ajudaria você
a realizar sonhos. Quem é que ajudaria você no futuro? Vamos lá? Quem ajudaria a fazer o seu futuro? Esses jovens da quinta série nos disseram 11% de que outros não nos identificaram quem? Não havia um personagem identificado aí. 5% nos disseram que o futuro é o emprego que dará. Essa ajuda virá do trabalho, do emprego que tiverem. 12%, nesse tom verde-limão, não deram resposta, sem resposta, nada a dizer, nada a declarar. 7% dos alunos, nesse tom lilás, nos disseram, eu mesmo, o futuro, quem pode ajudar, eu mesmo. Nesse tom azul seguinte, 28% dos alunos, e esta vale uma observação importante, declararam que quem ajudaria a fazer o seu futuro é o estudo. E nesse estudo está o professor. Com quem eles vão estudar? Com o professor. Depende do professor o seu estudar para um futuro melhor, para um futuro onde eles possam se realizar. A porcentagem seguinte, que destaca-se, é 37% sobre a família, nesse amarelo que vocês veem aí. O que parece, num primeiro momento, de que os alunos esperam e acreditam que a família possa ajudar, foi importante para nós numa consideração seguinte. O que é que representam esses 37%? Representa a manutenção financeira, de que cabe à família ajudar financeiramente, pagar os estudos, comprar material, dar dinheiro para o vale transporte, para o recreio. O que na síntese ficou para nós é de que essa família ajudaria apenas neste aspecto do financeiro do dinheiro e não relacional. O que nos apareceu na porcentagem do estudo, 28%, quando destacam que esse futuro dependeria da ajuda que receberiam, da interação, da relação com o professor. Esse professor ajudaria o aluno a fazer o seu futuro. Vale uma boa reflexão sobre esses pontos, né? Qual então a nossa atitude frente a essas informações? O que propusemos para esse grupo? Uma gincana avaliativa no final do ano, onde participaram professores e alunos, envolveram-se professores e alunos, ampliando a possibilidade de corresponsabilização, de interação professor-aluno. Para dizer a vocês, foi um sucesso, foi a melhor coisa que fizemos. Era isso por hoje. Nós ainda vamos a mais uma ilustração da psicologia e a educação, com um depoimento de uma psicóloga na intervenção escolar. Esse caso que eu vou te contar é de uma criança de 9 anos e ele estava iniciando a terceira série, fechando o primeiro bimestre da terceira série, e a professora dizia que ele era uma criança desmotivada, que chegava às vezes com sono e não realizava as atividades dentro da sala de aula. Então a dificuldade era essa. Ela disse que ela já tinha tentado de tudo, já tinha ficado brava, já tinha deixado em horário de intervalo, ficado junto. E uma atitude muito frequente era mandar conversar com a diretora. Então essas vezes que ele saía para conversar com a diretora, quando ele voltava, ele terminava as atividades. Mas no dia seguinte voltava de novo o mesmo comportamento. Mas o que eu percebi assim foi principalmente dois motivos. Primeiro, que ele se sentia valorizado em sair à tarde, porque ele tinha uma atenção especial só para ele, né? Diferenciada. E segundo, assim, que a autoridade, ele já não via a professora enquanto uma autoridade, porque ela sempre delegava a autoridade que era dela para outras pessoas. Quais foram, assim, os procedimentos, né, o encaminhamento do caso? Com a professora foi trabalhar esse resgate da autoridade. Com a criança também foi trabalhado algumas questões, no sentido de conscientizá-la da importância de realizar aquelas atividades dentro da sala, do papel dele enquanto aluno, do papel da professora como autoridade, né, que ali a autoridade era ela, não ele, e
do papel dele com o grupo, porque ele não gostava também de realizar, ele gostava muito dos amigos, tudo, mas realizar, ele sempre colocava alguns defeitos. E aí o caso começou a caminhar, né? Voltou a fazer, lógico que não foi de um primeiro momento, ele deixou muitas atividades ainda sem fazer, com bilhetinho tal, que ela escrevia ali, e depois as notas caíram e ele começou, pelas consequências e pelas conversas, né, paralelas, e com família, e comigo, e com a professora, ele começou a perceber da importância de realizar aquelas atividades dentro da sala de aula, do papel dele ali. E aí, a partir desse depoimento psicológico, o que nós podemos destacar da queixa escolar? O que acontecia entre professor e aluno? No quanto a interação professor-aluno estava comprometida. E que esse foi o trabalho, né, do psicólogo poder intervir nessa interação, orientando, sugerindo algumas questões para o professor. E acho que foi bastante interessante e que com certeza vai contribuir para essa prática de vocês, para uma reflexão maior na hora de elaborar um projeto curricular. Certo? Vamos agora às nossas dicas de estudo de hoje? A minha dica de estudo para vocês, para essa parceria Psicologia-Educação, projeto curricular. Assistam Invasões Bárbaras, um filme brilhante, um filme atual, que vai tratar das questões dos relacionamentos afetivos, dos laços sociais nesse mundo moderno, nesse mundo do caos. É um filme canadense que conta com a direção de Denis Arcand. Não percam esse filme, mas tenham esse olhar da contribuição da psicologia a esse campo educacional, a uma nova proposta curricular, onde esteja presente a subjetividade. Então tenham esse olhar criterioso na hora de assistirem esse filme, mas vale a pena assistir, né, com esta intenção de buscar aí a recuperação desse laço afetivo tão perdido ultimamente. Ok? Ficamos por aqui hoje, foi ótimo estar com vocês, até uma próxima oportunidade. As contribuições da psicologia ao currículo foi o tema desta aula. A professora Irene nos falou sobre a relação psicologia e educação. O que dizer da psicologia e da educação? São duas áreas do conhecimento, duas áreas do saber importantes que não podem se confundir, mas podem estabelecer parcerias, contribuições. E a psicologia vai dizer, é importante a interação professor-aluno. Vale ressaltar este aspecto. Estudamos as contribuições teóricas. Que autores nós destacamos aí? Pavlov, Jean Piaget, Tunday, a primeira lei da aprendizagem, aonde é importante o exercício, o reforço, a predisposição para uma aprendizagem. Lembrem disso. Observamos as situações significativas. O que é que vimos? É uma pesquisa e um depoimento psicológico. Crescendo com o outro foi a nossa pesquisa. E o que vale destacar aí é a importância dos aspectos subjetivos presentes nas relações humanas, nas relações sociais, até mesmo na relação professor-aluno. E por que não? É também uma relação humana. Até a próxima aula.